Agora, então, vamos entrar nessa turma do investimento no exterior, né? Pessoal que tem algum tipo de investimento no exterior, seja ele do valor que for. O que o projeto de lei propõe de mudança? Tá. Bom, primeiro ele propõe assim, ele propõe que investimentos feitos por pessoa física no exterior vão passar a ter uma tributação diferente da tributação que existe hoje. Tá. Basicamente, eles falam sobre super ricos, de novo, porque fala-se muito da tributação de offshore. Offshore nada mais é do que uma empresa constituída no exterior, normalmente em um paraíso fiscal, que é legal, né? Você pode ter uma empresa constituída no país que você quiser, mesmo que esse país seja um paraíso fiscal, e paraíso fiscal é um nome que se dá a um país que tem regras de tributação favorecida. Normalmente, essa tributação é igual a zero, ou muito baixa. Por isso que é o nome de paraíso fiscal. E é perfeitamente legal, né? Desde que a origem do dinheiro seja lista e você informe, pague os impostos devidos sobre isso. Então, acho que dá um passo antes e entender assim, por que as pessoas montam uma offshore? Né? Por que as pessoas montam uma empresa para administrar e organizar os seus investimentos no exterior? Por alguns motivos, tá bom? O primeiro deles seria por uma organização. Seria por você conseguir organizar toda a sua parte sucessória, saber para quem vai seu patrimônio, saber quanto que vai para cada um, agilizar, facilitar, dar o destino correto para o seu patrimônio que você quer que ele dê, seja utilizando uma offshore, seja utilizando uma outra estrutura como um trust. Ou seja, é por isso que um dos motivos é ter esse compliance, é ter essa governança para você ter investimentos. Outros pontos começam a entrar mais na parte fiscal, que é realmente a parte de como é que nós pagamos a menor quantidade de imposto dentro da lei. Perfeito. E aí eu dividiria em 2 pontos de economia. Um primeiro, que não em nada é afetado essa PL, ou seja, essa mudança de tributação em nada interfere, que é o quê? A parte da economia de imposto na sucessão. Como é que hoje é feito? Nos Estados Unidos, que é o grande destino dos investimentos dos brasileiros, principalmente, você tem um imposto de sucessão lá que é equivalente ao ITCMD aqui em São Paulo, por exemplo, ou ITD, isso muda de estado para estado, que em São Paulo é de 4%, em alguns outros estados pode subir até 8%, então fica numa faixa de 4 a 8% no Brasil. É um tema para uma outra hora, que esse imposto também deve alterar, já está no Senado para eles conseguirem aumentar esse imposto, mas esse imposto equivalente nos Estados Unidos, ele pode chegar até 40%. Caramba. Então, imagine você investe lá nos Estados Unidos e você pode ter lá um imposto que eles chamam de state tax, para você pagar 10 vezes maior. 10 vezes maior, né? Então, você precisa fazer alguma coisa. O que você faz? Né? Uma das estruturas é você montar uma empresa offshore, onde essa empresa offshore é dona dos investimentos e não você diretamente na pessoa física. Perfeito. E quando há uma ausência, quando morre um desses cotistas ou dono dessa offshore, você pode constituir offshore com outros sócios, enfim, diretoria, você pode organizar bem, que eu te falei, a parte da governança, mas a sucessão ele se dá a nível da offshore. A empresa não morre e por isso não estaria dentro desse imposto de 40%. O imposto não seria pago lá nos Estados Unidos, por exemplo, seria pago somente no paraíso fiscal, por exemplo, Bahamas, BVI, Cayman, depende do lugar que você constituir. E mesmo nesses lugares onde o imposto é zero, tem algum custo, mas você pode colocar cláusulas dentro da sua offshore que você faz uma sucessão automática e ela é muito rápida, muito facilitada e tem custo zero. Perfeito. Então você consegue reduzir drasticamente o custo de sucessão montando essa empresa offshore. Então, é um dos benefícios. O outro benefício, e aí sim é um benefício onde essa PL ataca diretamente, que é o benefício do diferimento fiscal. Ou seja, como é que funciona hoje? Quem tem um offshore, você tem investimentos lá dentro, o que você faz de compra, venda, prejuízo, lucro, você abate e você não paga imposto de renda quando você faz uma venda. Diferente da pessoa física. Aqui no Brasil você tem, sei lá, um fundo de investimento, você teve lucro, você vendeu, você paga imposto. Lá não. Aliás, se você tiver um fundo dentro de um fundo exclusivo aqui no Brasil, você vende e também não paga imposto. Você consegue diferir isso aí.
né? Lá fora é exatamente isso, você consegue comprar, vender dentro da sua estrutura da offshore e você não vai pagar imposto sobre aquilo. Tá. Quando que você vai pagar imposto? Ou seja, o que eu estou querendo dizer? Você difere esse imposto. Você Joga lá pra frente. posterga esse imposto. E quando é o fato gerador? Ou seja, quando que você vai de fato pagar esse imposto? Você vai pagar esse imposto quando você disponibilizar. É um termo que fala, quando você tirar dinheiro, fazer um resgate da sua offshore e creditar na sua conta pessoa física. Perfeito. E creditar na sua conta pessoa física pode ser uma conta sua que você tem lá no Morgan Stanley nos Estados Unidos, pode ser uma conta que você tenha na Suíça, pode ser uma conta que você tenha aqui no, sei lá, no Itaú. Tanto faz. Tirou o dinheiro da offshore, colocou na pessoa física, isso é o fato gerador. E aí você vai pagar imposto. Perfeito. Quanto de imposto você vai pagar? Você vai pagar. Você pode tirar esse dinheiro da offshore de duas maneiras. Você pode tirar ela como lucro. Então, se você tem lucro, obviamente, você tem lucro lá, você pode tirar ela como lucro, vai entrar na tabela progressiva, provavelmente você vai pagar quanto? 27,5% de imposto. Ou você vai fazer uma redução de capital, que é você vai retirar o dinheiro que você aportou, sei lá, $1 milhão, $1 milhão nessa empresa offshore. E você vai retirar, ela vai passar a ficar com R$900 mil. Esses R$100 mil, você não vai pagar imposto sobre a valorização dos ativos investidos, e somente sobre a valorização cambial. Isso, Perfeito. se você mandou dinheiro do Brasil para lá, porque tem uma outra coisa também, né? A lei hoje diz que recursos originalmente em moeda estrangeira não pagam imposto sobre a variação cambial. Exemplo, se você trabalhou numa multinacional e recebeu um salário fora, se você recebeu uma herança no exterior, se você recebeu pagamentos de alguma empresa no exterior, por algum motivo, prestado um serviço, você recebeu em dólar, você não paga imposto sobre a variação cambial. Se recebeu uma herança de $1 milhão em 2002, você vai resgatar ela agora, você vai pagar... É justo. Não faz nem sentido pagar pela variação um câmbio que nunca existiu porque você recebeu em moeda de origem, né? Perfeito. Então é assim que funciona hoje com a offshore, para dar um norte aqui para o pessoal, o que muda. Então muda esse diferimento. O que muda no offshore? Muda que o governo quer fazer, para simplificar, ele quer incluir um come-cotas, assim como é no fundo exclusivo. Né, que vai passar a ser, se passar dessa maneira, assim como são nos fundos abertos, só que ao invés de 2 vezes no ano, a ideia é colocar esse come-cotas uma única vez. Tá. Tem então, algum mês definido isso? Ainda não? Sim, seria anualmente, ao final do balanço, então você faz o balanço, lucro, prejuízo, ao final do ano você faz o balanço e coloca isso na sua declaração de imposto de renda anualmente. Entendi. E aí você vai ter um lucro aí que está, independente se você realizou ou não. Você tem uma offshore para facilitar. Você tem uma offshore com uma única estoque, né? Que são ações nos Estados Unidos. Você comprou lá ações da Apple. Ações da Apple saíram de 200 e foi para 300. Teve uma apreciação aí de 50% dessas ações. Certo. Mesmo se você não vender essas ações, lembra, essa ação está dentro da empresa, você vai ser obrigado a pagar esse lucro de 50% que você teve, mais uma possível valorização cambial ou menos uma variação cambial. Mesmo que você não tenha mesmo que você não desfazendo agora das ações. Exatamente. É igual o come-cotas. Você não precisa vender para pagar imposto. A ideia é, apreciou, teve lucro, se apurou um lucro patrimonial, paga imposto. É isso que está sendo, que foi proposto e foi aprovado no Congresso e agora está no Senado, tá bom? Entendi. Então você paga imposto em qualquer situação. Essa é a ideia do pessoal.